aqui no Centro Espírita José Caetano, em Unai, Minas. E eu, Abigail, tenho a honra, de começar hoje na nossa evangelioterapia um estudo muito esperado. Nós começaremos a partir de hoje o estudo do Livro dos Espíritos. Começaremos através da introdução e nós vamos entender um pouquinho dessa obra mais importante da doutrina espírita, sobre muitas questões inerentes à nossa vida, ao que a gente realmente necessita. Então, com muito prazer, que nós damos por aberto hoje o estudo do Livro dos Espíritos, e a gente vai tentar compreender um pouquinho algumas temáticas muito importantes para todos nós que estamos tentando entender e trilhar a doutrina espírita. Nós vamos entender um pouquinho sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, sobre a nossa vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo os ensinamentos dados pelos espíritos superiores com a ajuda de diversos médiuns. Será um prazer para todos os amantes de um bom estudo, E é sempre bom refletirmos o que estamos fazendo aqui na Terra, de onde viemos e por que reencarnamos exatamente nesse planeta Terra, em meio a tantos outros planetas que existem no nosso sistema solar e até mesmo em outros. Bom, mas para a gente poder entender muitas coisas que às vezes a gente ainda questiona bastante, vamos entender como procedeu a codificação feita por Kardec, como que Kardec se permitiu a fazer parte de uma missão tão grandiosa dessa. Vamos lá? No século XIX, em Paris, um estranho fenômeno despertou o interesse do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. As reuniões de mesas girantes ganhavam cada dia mais adeptos, mas ninguém conseguia explicar como as mesas podiam responder a perguntas fazendo ruídos e movendo-se no ar, sem apoio algum. Cheio de questionamentos sobre a vida, a morte e o destino do homem, Rivail elaborou perguntas que respondidas pelos espíritos. O pesquisador adotou o nome de Allan Kardec e publicou as perguntas e respostas em O Livro dos Espíritos. Foi a primeira obra da doutrina espírita, seguida de outras 4: O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Nos estudos que faremos, que o Espiritismo ele trouxe conceitos novos a respeito de Deus, a respeito dos homens, das leis que regem a vida. Então, é surpreendente o estudo, as respostas, como tudo foi feito assim, em bastante equilíbrio, harmonia, cuidado. E também a doutrina codificada por Kardec, ela nos mostra um Deus soberanamente justo, um Deus realmente que nos respeita e que somos espíritos em evolução e que os erros, eles fazem parte, eles são importantíssimos para o nosso crescimento espiritual. Então, é muito difícil um ser encarnado aqui na Terra simplesmente acertar o tempo todo. Então, no Livro dos Espíritos, nos Kardec, através de várias perguntas que ele fez aos espíritos, a gente chega a esse determinado entendimento que realmente os erros, eles são importantes para o nosso aprendizado. Então, errando realmente que se aprende. Bom se acertássemos sempre, Mas a gente sabe que é muito difícil, justamente porque nós ainda não temos perfeição, uma perfeição como Jesus, que é um Espírito perfeito que habitou a Terra. Aliás, que o estudo aliado ao conhecimento adquirido e à prática,
da caridade, é o que mais nos aproxima a sentimentos maravilhosos, como um conforto, né, aquela sensibilidade e principalmente ao amor, que é o sentimento que mais nos aproxima de Deus. Então, nós vamos perceber que tudo tem uma lógica de ser. Nós vamos começar a entender por que tanto sofrimento, por que a gente sente tanta dor, porque às vezes é tão difícil perdoar, aceitar certas condições, ainda que para alguns é muito fácil, mas para a gente ainda é muito difícil. Então, nós vamos entender perfeitamente como se dá isso aí. E o Livro dos Espíritos é, sem dúvida, a chave para tudo isso aí, para o nosso entendimento, mas requer um pouquinho, né, de atenção da nossa parte e, sobretudo, de dedicação. Os ensinamentos fundamentais do Espiritismo são: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Jesus é o modelo e guia de conduta para a humanidade. Além do mundo corporal, há o mundo espiritual. Os espíritos reencarnam quantas vezes forem necessárias para atingirem a perfeição. É possível manter comunicação entre encarnados e desencarnados. O homem tem o livre-arbítrio para agir. Nesse estudo, nós falaremos muito sobre o que é ser espírita, sobre a certeza que nós temos desse Deus soberanamente justo e bom e dessa justiça atuando em todos os âmbitos da nossa vida. A questão da igualdade, as oportunidades que é dada a cada um de nós. Então, o Espiritismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite ter em si alguma coisa além da matéria é espiritualista, mas não se segue daí que creia em espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Foi por isso que Kardec nomeou aquele que realmente acredita em espírita ou espiritista. Então, muitos, quando a gente fala em espiritualista, a gente já tem a certeza que é alguém que acredita em algo além da matéria, né? Mas o ser espírita mesmo, conforme Kardec designou ali, é algo muito maior. Tem a ver com dedicação, com responsabilidade e, sobretudo, a causa do amor. Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec deixa bem claro para nós que somos uma alma encarnada aqui na Terra e que precisa de energia para se conduzir no mundo. Para isso, nos é dado o princípio vital, ou seja, recebemos uma quantidade de energia e que precisamos dessa energia durante toda a nossa encarnação. Assim, cada indivíduo recebe da natureza divina a proporção necessária de fluido vital para se manter encarnado aqui na Terra. Por isso, gente, a importância de cuidarmos muito da nossa saúde física e espiritual. A alma. Que é a alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Eu gostaria de enfatizar o quanto é importante cuidarmos dessa carga de energia que nos é dada. Muitos de nós, às vezes, nem têm noção, né? E se a gente for perceber tudo ao nosso redor, tudo precisa de energia para se conduzir, né? Como o automóvel, ele precisa da bateria, ele precisa da gasolina, do combustível, né? Qualquer eletrodoméstico, ele precisa da energia para se conduzir. O nosso celular precisa da bateria, né? Precisa de energia. E nós também temos essa energia. Só porque nos é dada uma quantidade de fluido vital e muitos de nós desperdiçamos esses fluidos vitais
esse fluido vital que é tão precioso, talvez a nossa maior riqueza enquanto encarnados aqui na Terra, com os vícios, né? Vícios corriqueiros, né? Como a gula, como o cigarro, a questão das drogas, quando a gente gasta muita energia durante o ato sexual, pernicioso. Então, tem muitas coisas com pensamentos maléficos, ou às vezes, hoje mesmo, eu considero que às vezes a gente canaliza as nossas energias para coisas, às vezes, banais, e a gente esquece. Tem tanta coisa maravilhosa que a gente pode fazer, né? E uma das coisas que o livro dos Espíritos nos mostra, né, é o quanto nós, aqui na Terra, temos que lutar, né, contra essa questão de autodestruição, né, a questão da loucura. Hoje a gente vê que muitas pessoas, quanto o nível de suicídio, o quanto é grande no nosso planeta Terra, o nível de depressão, como vem crescendo, a ansiedade, né? Hoje a gente se fala mais em questão da ansiedade. Por quê? Porque nós não conseguimos vivenciar o nosso presente. Então a gente se preocupa muito, às vezes fica muito amarrado ao passado, ao que a gente deixou de fazer, ou aquela coisa que a gente fez errada, né? Ou o que a gente viveu, tanto que era bom e hoje não é mais, hoje no presente, né? E às vezes a gente fica sonhando com o futuro, gasta as nossas energias plasmando o futuro, né? E esquece de viver o presente, de organizar o presente. Então, essa carga de energia, né, nós temos que gastá-la com muita sabedoria, com muito amor. Esse é o intuito. A gente vai estar sempre tocando no assunto aqui. Então, gente, esse estudo do Livro dos Espíritos, ele começa hoje, né? Foi uma introdução e a gente vai dar sequência a ele. Então, é interessante a participação de todos, né? Quem quiser deixar sua pergunta, pode deixar aí, que existe uma equipe doutrinária capaz, capacitada para responder. Estaremos aí a postos para responder. E a gente espera vocês na nossa próxima evangelioterapia, em que a gente dará continuidade, né, ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, que eu considero que é o estudo da nossa vida. Então, que Jesus nos abençoe, fiquem em paz e vamos cuidar da nossa energia, tá bom? Então, que Jesus nos abençoe. Eu não tenho asas para voar, nem sonho nada que não seja de sonhar. Sou um homem simples que nasceu das entranhas de um ato de amor. Seria a primavera feliz se a voz dos homens entoasse a paz, se o dom dos homens fosse a arte de amar, se a luz dos homens fosse Emmanuel.
seria a primavera feliz se a voz dos homens entoasse a paz, se o dom dos homens fosse a arte de amar, se a luz